A NASA está prestes a lançar um telescópio com um espelho do mesmo tamanho que o Hubble, só que capaz de observar uma área do céu pelo menos 100 vezes maior. A expectativa é que ele encontre milhares de novos mundos e talvez revele até 100.000 candidatos a planetas usando os mesmos dados. Só que alguns desses planetas podem ser bem diferentes de tudo que existe no nosso sistema solar, porque eles não orbitam estrela nenhuma. São mundos completamente soltos no espaço, atravessando a galáxia no escuro. E esse telescópio foi construído justamente para encontrar coisas que até agora eram grandes demais, distantes demais ou escuras demais para a gente enxergar. Se você gosta do universo e ciência sem complicação, já se inscreve no canal. Agora bora entender o que esse telescópio tem de tão diferente. Ele se chama Telescópio Espacial Nancy Grace Roman e, se o cronograma for mantido, deve ser lançado pela NASA no dia 30 de agosto de 2026 a bordo de um Falcon Heavy. O nome é uma homenagem a Nancy Grace Roman, a primeira chefe de astronomia da NASA e uma das pessoas que mais lutaram para transformar a ideia de um grande telescópio espacial em realidade. Anos depois, esse trabalho ajudaria a tornar possível o Hubble, por isso ela acabou ficando conhecida como a mãe do Hubble. E a ligação entre os dois telescópios vai além do nome, porque o espelho principal do Roman também mede 2,4 metros. É exatamente o mesmo tamanho do espelho usado pelo Hubble, mas o Roman vai conseguir observar uma área do céu pelo menos 100 vezes maior em cada imagem. Parece contraditório. Se os espelhos têm o mesmo tamanho, como um deles consegue enxergar uma parte tão maior do espaço? A diferença está principalmente no instrumento conectado a esse espelho. O Roman vai usar uma câmera infravermelha de quase 300 megapixels, projetada para criar imagens enormes, sem abrir mão de uma resolução parecida com a do Hubble. Pensa no Hubble como alguém olhando o universo por uma janela pequena e enxergando perfeitamente tudo o que aparece ali. O Roman vai abrir essa janela de uma vez e transformar aquele pequeno campo de visão num panorama gigantesco. Isso não significa que ele seja simplesmente um Hubble melhor, e muito menos que vá substituir o James Webb. Cada telescópio foi construído para fazer um trabalho diferente. O Webb consegue observar alvos extremamente distantes, com uma sensibilidade absurda, enquanto o Hubble ainda enxerga partes da luz que o Roman não foi feito para captar. O trabalho do Roman será vasculhar regiões enormes do céu, encontrar coisas interessantes e mostrar onde outros telescópios devem olhar com mais atenção. Nos primeiros 5 anos, a expectativa é que ele fotografe mais de 50 vezes a área que o Hubble conseguiu cobrir em 3 décadas. E uma das regiões mais importantes dessa busca fica perto do centro da Via Láctea. Ali existem estrelas demais aparecendo quase amontoadas no mesmo pedaço do céu. E é justamente essa multidão que pode revelar planetas que seriam praticamente impossíveis de encontrar de outra forma. Para entender como isso funciona, imagina uma estrela distante e outra passando na frente dela. Se o alinhamento for muito preciso, a gravidade da estrela mais próxima entorta e amplia a luz da que ficou lá atrás. Durante um curto período, aquela estrela distante parece ficar mais brilhante, como se a própria gravidade tivesse criado uma lupa no meio do espaço. Esse efeito é chamado de microlente gravitacional. Agora vem a parte importante. Se existir um planeta acompanhando a estrela, que funciona como lente, ele também provoca uma pequena mudança naquele brilho. O sinal pode durar poucos dias, ou até somente algumas horas, e, quando termina, provavelmente nunca mais vai se repetir daquele mesmo jeito. Por isso, o Roman precisa observar milhões de estrelas ao mesmo tempo e continuar voltando aos mesmos pontos. Ele não sabe onde o próximo alinhamento vai acontecer, então precisa estar olhando para uma região enorme quando o sinal aparecer. A expectativa é que essa busca revele mais de 1000 planetas por microlente. Alguns podem ocupar regiões parecidas com as órbitas dos planetas do nosso sistema solar, enquanto outros talvez
sejam mundos que não pertencem a sistema nenhum. Esses planetas errantes podem ter surgido ao redor de uma estrela e depois terem sido expulsos por alguma interação gravitacional. Sem uma estrela por perto, eles passam a atravessar a galáxia praticamente invisíveis, sem dia, sem ano e sem um lugar fixo para chamar de casa. Mesmo no escuro, a gravidade continua existindo. Se um desses mundos passar na frente de uma estrela distante, o Roman pode detectar a pequena alteração que ele deixa na luz. Só que os mesmos dados ainda escondem uma segunda busca. Enquanto procura esses alinhamentos, o telescópio também vai medir continuamente o brilho das estrelas. Se uma delas diminuir um pouquinho em intervalos regulares, pode ser um planeta cruzando na frente dela. É o chamado método de trânsito, já usado por missões como Kepler e TESS. Como o Roman vai acompanhar uma quantidade enorme de estrelas de qualquer maneira, alguns estudos indicam que ele pode revelar até 100.000 candidatos a planetas por esse método. Isso não significa que vamos receber 100.000 fotografias de novas terras. Na maior parte das vezes, serão pequenas alterações na luz que ainda precisarão ser estudadas e confirmadas. Mesmo assim, a quantidade de dados pode mudar completamente a imagem que a gente tem da Via Láctea. Hoje, conhecemos planetas gigantes, praticamente encostados em suas estrelas, mundos que orbitam 2 sóis e sistemas inteiros espremidos numa área menor que a órbita de Mercúrio. Só que os métodos usados até agora favorecem alguns tipos de planeta e deixam outros quase invisíveis. O Roman pode preencher uma parte enorme desse vazio e ajudar a responder uma pergunta que continua aberta. O sistema solar é uma organização comum ou a nossa vizinhança é uma exceção no meio da galáxia? O telescópio ainda vai testar uma tecnologia capaz de chegar mais perto de fotografar esses mundos diretamente. Um instrumento chamado coronógrafo bloqueia o brilho de uma estrela para tentar revelar o que existe ao redor dela. É como tentar enxergar um vagalume voando ao lado de um farol, a quilômetros de distância. O problema não é apenas encontrar o planeta, é separar sua luz do brilho muito mais forte da estrela. O coronógrafo do Roman ainda é uma demonstração tecnológica, então ele deve começar tentando observar planetas gigantes parecidos com Júpiter e discos de poeira ao redor de estrelas próximas. Se funcionar bem, essa tecnologia pode abrir caminho para um futuro telescópio capaz de fotografar mundos menores e talvez muito mais parecidos com a Terra. Mas existe outra parte do universo que o Roman vai procurar mesmo sem conseguir vê-la diretamente. Quando os astrônomos observam o movimento das galáxias, percebem que existe muito mais gravidade do que toda a matéria visível seria capaz de produzir. A gente chama essa parte escondida de matéria escura. Ao mesmo tempo, as galáxias estão se afastando cada vez mais rápido, como se alguma coisa estivesse acelerando a expansão do próprio espaço. Essa segunda coisa recebeu o nome de energia escura. Os nomes fazem parecer que a gente entende o que elas são, mas ainda não entende. O Roman vai mapear milhões de galáxias e observar como a matéria foi se distribuindo. Enquanto o universo se expandia, talvez ele não volte com uma resposta simples dizendo exatamente o que são matéria e energia escuras, mas seus dados podem eliminar várias explicações e aproximar os cientistas do que realmente está acontecendo. Depois do lançamento, o telescópio ainda vai viajar cerca de 1,5 milhão de quilômetros até uma região chamada Lagrange 2, a mesma vizinhança espacial onde trabalha o James Webb. De lá, ele consegue manter o Sol, a Terra e a Lua aproximadamente na mesma direção, o que facilita proteger os instrumentos contra luz e calor. Quando chegar, ainda serão necessários meses de testes antes das primeiras observações científicas. E como qualquer missão espacial, a data de lançamento pode mudar se algum problema aparecer. Mas se tudo funcionar, o Roman não vai apenas produzir algumas imagens bonitas. Ele vai criar um panorama vivo do universo, encontrar planetas escondidos, acompanhar estrelas mudando de brilho e mapear uma estrutura cósmica que até hoje a gente só consegue perceber pelos efeitos que ela provoca.
O Hubble mostrou detalhes do universo que ninguém tinha visto. O James Webb começou a olhar ainda mais longe e mais fundo no tempo. Agora, o Roman vai fazer outra coisa: abrir o campo de visão e descobrir quanta coisa estava escondida logo ao redor, daqueles pequenos pedaços do céu que a gente observava. E talvez a maior descoberta não seja um planeta específico, mas perceber que a galáxia está muito mais cheia de mundos do que a gente imaginava. E se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também gosta de entender o universo. A gente se vê no próximo vídeo.